Eu desejo nesse momento saudar a todos vocês adolescentes com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nesse momento eu quero convidar para que cada um de vocês abram as vossas Bíblias e as vossas lições para aprendermos a palavra do Senhor. Mas antes, eu quero convidar todos vocês para fazermos uma oração nesse momento. Oremos. Jesus querido, Deus da glória, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, te agradecendo por este dia, Senhor. Queremos te pedir que Tu nos dê sabedoria neste momento para transmitir o Teu ensinamento, Pai, aquilo que Tu queira falar para cada adolescente neste dia. Abençoa cada adolescente que está assistindo essa aula, dê entendimento, dê sabedoria, Senhor, que eles possam crescer cada dia mais no temor da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor. Abençoa seus familiares, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. A nossa lição, amados, é a lição 10, que tem como título Ateu, como assim? E nesse momento, já de posse da lição e da palavra do Senhor, convido o papai, a mamãe, se estiver com você, quem estiver aí com você, ao seu lado, convida para aprender também a palavra do Senhor. Mas antes, eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos, que é a leitura base, a leitura bíblica, Salmo 53 e o verso 1, que diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Essa é a nossa leitura base. E o nosso título, vou repetir mais uma vez, Ateu, como assim? Antes de iniciarmos a nossa lição, nós já escutamos, Seja na escola, seja na nossa vizinhança, Alguém dizer, eu não acredito em Deus. Para mim, Deus não existe. O que eu tenho e o que eu conquistei foi com minhas próprias forças, pelos meus próprios méritos. Quem já não escutou isso, não é verdade? Mas você é adolescente, você sabe o que é ser ateu? Você sabe o que é o ateísmo? Então eu te convido para aprender nesta manhã. A nossa lição ela começa assim. Recentemente, pesquisas têm demonstrado crescimento significativo no número de evangélicos no Brasil. Por outro lado, as mesmas pesquisas mostram que a cada dia mais pessoas se declaram sem igreja. E outros, tanto, que creem que Deus não existe. A questão torna-se ainda mais triste quando se escuta dessas pessoas que elas já frequentaram uma igreja evangélica ou que são filhos de crentes. Há quem declare que mudou de crença por influência de conteúdos da escola, faculdade, por influência de colegas ou professores. Uma vez que existem ateus entre pessoas com as quais nos relacionamos e pessoas que questionam a fé cristã em todo o momento, é importante refletirmos a que caminhos o ateísmo pode levar. Que caminhos levam alguém do ateísmo? Então, para você, adolescente, o que é ser um ateu? O que é ateísmo? Vamos aprender nessa manhã. Ser ateu é não acreditar na existência de Deus. Quem é ateu rejeita a religião e não acredita em coisas espirituais. Muitos ateus acreditam que a ciência pode explicar tudo e que não há razão para acreditar em Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Vamos lá? Romanos, estamos aprendendo a palavra de Deus. Então vamos utilizar a nossa Bíblia. Vamos lá, Romanos capítulo 1. E os versículos 19 e o 20, que diz assim: Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou.
porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então não há desculpa para os ateus dizer que não existe a existência de Deus, né? Quando olhamos o mar, quando olhamos o céu, quando olhamos a natureza, quando paramos para refletir na criação, vemos a mão de Deus, porque tudo foi feito por Ele, pela sua palavra. Haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, onde fala da criação do Senhor. Então, Deus ele quis se manifestar para o homem e começou através da sua natureza, né? Vamos dar prosseguimento. O ateísmo é uma religião? Irmã Verônica, e o ateísmo é uma religião? Não, o ateísmo não é uma religião. O ateísmo é uma posição filosófica, uma corrente filosófica que rejeita todo tipo de religião, porque a religião trata de assuntos espirituais e os ateus eles não creem em nada espiritual, né? Em nada que venha de Deus. Não é isso? Então, nossa lição, tópico 1 diz: sem Deus, sem regras. Mas o ateísmo é uma crença? Para ser ateu, é preciso crer que não exista Deus, nem coisas sobrenaturais. Há bons argumentos a favor contra a existência de Deus, mas todos temos de decidir em quais argumentos vamos acreditar. O ateu acredita nos argumentos contra a existência de Deus. Tudo que for a favor de Deus, a sua palavra, ele não acredita. Eles não acreditam que Deus criou todas as coisas. Então, eles acreditam em tudo aquilo que vem contra Deus. Tá? Mas o que normalmente os ateus, né, eles acreditam? Eles acreditam em 3 razões principais. A primeira, não existe evidências que provam que Deus existe. Então, para o ateu, eles acreditam que não há evidências que Deus existe. Segundo, ele diz que a religião é má. E terceiro, coisas más acontecem e eles culpam Deus por isso. Porque se coisas más acontecem, se Deus é bom é porque Ele permite, então não existe Deus. Mas o que a Bíblia fala para refutar esses pensamentos ateístas? Vamos lá? A Bíblia diz que há sim evidências de Deus. Deus se revela a nós de muitas formas, como eu já falei, através da natureza e da vida de Jesus. Vamos lá? Hebreus, capítulo 9, né? Vamos lá. Não, vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, abrir a nossa Bíblia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3 e versículo 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a evidência de que Deus existe está aqui, né? Nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, pela qual a Bíblia diz que foi inspirada por Deus para nos guiar. Tem respostas para todas as nossas perguntas, todas as nossas indagações. Então, o Senhor, né, Deus, Ele deixou a sua palavra para que possamos conhecê-lo cada dia mais. Para que quando vier essas doutrinas, essas falsas doutrinas, a gente está aptos, né,
para refutá-las. Mas para isso precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que quando estamos na escola ou quando entramos na universidade, nós somos obrigados a estudar certos teóricos. Porque se nós não estudarmos, nós vamos fazer a prova e não vamos tirar uma nota boa, não é verdade? E muitas vezes temos preguiça de ler a palavra de Deus, de conhecer o nosso Deus. Como podemos dizer que conhecemos o Senhor diante do ateísmo? Como podemos refutá-lo? Como podemos pregar para uma pessoa que não crê em Deus se não conhecemos o nosso próprio Deus? Então, devemos conhecê-los através da Bíblia, através da palavra de Deus que foi inspirada para nós e que Ele nos deixou como bússola, como ensinamento, não é verdade? E também através de Jesus Cristo. A própria palavra diz que foi uma prova de amor de Deus para com a humanidade, porque a humanidade estava perdida por causa do pecado. Mas a prova da existência e do amor de Deus foi Ele ter mandado o seu único Filho para vir a este mundo, morrer em morte de cruz, sofrer as nossas dores, para que hoje eu e você tivéssemos aqui a oportunidade de conhecer esse Deus tão maravilhoso, de aceitá-lo como o único suficiente Salvador, de pregar a sua palavra, de crer que verdadeiramente Ele existe, porque somos provas disso. Amém? Vamos continuar. A segunda razão, que Deus existe, que a Bíblia fala, é o problema não é religião. Como o ateu, ele diz, nas suas razões, que a segunda razão que eles creem é que a religião é má. E a Bíblia fala que o problema não é a religião, mas é o pecado. Vamos lá? Romanos, capítulo 7, versos 21 e o 23. Vamos lá, Romanos, capítulo 7, versículos 21 e 23. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, o que quer dizer isso? Que quando eu penso em fazer o bem, o mal já pratiquei, o mal existe em mim. Então, a culpa não é da religião, e sim do pecado. Porque o homem pecou no Éden, o homem desobedeceu ao Senhor. E com isso ele se afastou de Deus. Mas o Senhor, enviando o seu Filho Jesus para nos redimir de nossos pecados, porque a partir do momento que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós somos redimidos. Não é verdade? Então, o que separa o homem de Deus é o pecado. Porque o homem é má. Ele pecou lá no Éden. E a partir desse momento, aquelas pessoas que não aceitam Jesus como Salvador, eles querem viver o seu próprio eu, da sua própria maneira, da sua própria forma. Eu acho que é assim, então eu vou viver assim, eu não preciso de um Deus. Essa é a visão ateísta. Tá? E o tópico 1, ele diz, sem Deus, sem regras. É provável que, mesmo sem Deus no coração, algumas pessoas consigam viver um comportamento ético elogiável. E a gente conhece muitas pessoas que são bons pais, são ótimos profissionais, não é verdade? Quantas pessoas dizem, eu não sou evangélico, eu não creio em Deus, mas eu não bebo, eu não fumo, eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo, eu não deixo faltar nada para minha casa, Mas elas não têm o temor de Deus, porque elas não creem em Deus. Então, as pessoas que não andam segundo a vontade de Deus, elas criam suas próprias regras. Elas andam conforme lhe apraz. E o tópico 1 diz assim, quem vai mandar em mim? Quem já não escutou essa palavra?
eu não obedeço a ninguém, quem vai mandar em mim? Né? Deus é a causa de tudo, inclusive da ética e da moral que podem existir no homem. Vamos ler Salmo 19, e verso 1. Vamos ver o que diz. Salmo 19, verso 1, que diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Deus é a causa de tudo, inclusive da ética e da moral que podem existir no homem. Ainda tem mais. Se um ser maior do que o homem não existisse, a quem o ser humano prestaria contas? É muito difícil existir qualquer ação organizada do homem na construção de algo se não houver um líder ou alguém que cobre resultados dele. Se não há um líder sobre tudo e todos, quem manda? Né? Ainda que fosse levantado um ser humano como líder, tal pessoa estaria limitada no que diz respeito ao seu poder de intervenção, uma vez que ela é tão humana quanto os seus liderados. No fim, cada um poderia fazer o que bem entendesse, pois cada um seria dono do seu próprio nariz. Você já pensou num mundo sem regras? Onde cada um do seu lado, amigos, vizinhos, vivesse da sua própria forma. Ah, eu acho que deve ser assim. Ah, eu não acho que deve ser assim. E cada um criasse as suas próprias leis. Como estaria o mundo hoje? Um mundo sem Deus, sem paz, sem salvação. Não é verdade? Então, vamos ler o que diz a palavra de Deus a esse respeito em 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 12 e o 13, que diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. Versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará. Paz pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então todos devemos dar conta, né? Como diz aqui a lição. Quem vai mandar em mim? Lembrando que cada um de nós, pelas nossas ações e atitudes, um dia daremos conta ao Senhor de tudo o que fizemos, porque a Bíblia diz que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Então é bom pensar, adolescente, em cada decisão que tomamos, em tudo aquilo que havemos de acreditar, deve estar pautado na palavra do Senhor, porque fora dela, não há salvação. E tudo o que façamos, seja como cristãos ou não, daremos conta diante de Deus. O ateu, como diz aqui a nossa lição que estamos estudando, ele não crê em Deus, ele quer viver a sua própria vida da forma que ele quer, não é? Do jeito que ele acha. Mas ele se esquece que um dia ele dará conta de todas as suas ações, como a gente leu aqui em 1 Coríntios capítulo 3, e o versículo 12 e 13. O segundo tópico diz assim: meu futuro pertence a mim. Se Deus não existisse, não seria necessário considerar consequências futuras, principalmente após a morte. A Bíblia fala que, após a morte, todas as obras serão julgadas. As obras boas e ruins. Julgadas por quem? Por um juiz que está acima do bem e do mal.
acima dos homens e de qualquer tipo de conveniência, seja política, familiar ou fraternal. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Hebreus, capítulo 9, e o versículo 27, que diz: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não é isso? Então, a palavra do Deus diz que está ordenado ao homem a morrer uma só vez. Mas a morte não é o final de tudo. Depois da morte, segue-se o juízo. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo aquilo que fizemos aqui nessa terra. E os ateus, eles se esquecem disso. Quando eles aniquilam o Deus de sua vida, quando eles dizem que não acreditam em Deus, quando eles dizem que quer viver a sua própria vida, que não existe Deus, que o mal, se existisse Deus, não existia as guerras, o mal. Para eles acreditam que se essas coisas existem, então não existe Deus, porque Deus, ele é um Deus bom, então ele não aprovaria o mal, mas ele se esquece do pecado, guerra, morte, pai contra filho, irmão contra irmão. A desobediência veio através do pecado. O homem pecou e se afastou de Deus. Então, isso são as consequências da desobediência do Senhor, do pecado. E isso, eles esquecem disso, eles não acreditam nisso. Porque eles não acreditam na palavra do Senhor. Eles não acreditam que há um julgamento. Como aqui em Hebreus acabamos de ler, que está ordenado ao homem morrer uma só vez. E depois disso segue seu juízo. Vamos continuar. Quando se acredita que há um Deus, não se acredita, consequentemente, em um julgamento após a morte. E, se isso fosse verdade, seria muito difícil viver uma vida boa, respeitando ao próximo. Já pensou? Se não existisse Deus, como seria a nossa vida aqui na Terra? Sem a palavra para nos guiar, sem o amor, viver cada um as suas próprias leis, um mundo sem Deus, sem paz, sem salvação. Porque nós cremos no Senhor, nós cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos salvou, que enviou seu Filho Jesus para morrer em morte de cruz, para nos ligarmos novamente a Deus. Temos a esperança que a morte não é o fim de tudo, que um dia nos encontraremos com o Senhor. Ele nos deixou a sua palavra, a bússola do crente que nos guia. Ele nos deixou o Espírito Santo Consolador, que nos console, como prova que Ele está ao nosso lado todos os dias, como diz em Atos. Que Ele deixou o Espírito ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele deixou para nós o Espírito Santo. Quando Ele subiu aos céus, Ele disse que nós não ficaríamos órfãos, mas que Ele enviaria o Consolador, que está conosco lado a lado, a cada dia de nossas vidas, a cada dificuldade, nos encorajando, nos mostrando que sim, que Deus existe, que Ele está ao nosso lado, que um dia tudo isso vai passar, dor, sofrimento. Nos deparamos nesses últimos meses com a pandemia, adolescente? Quem hoje pensaria que no pleno século XXI estaríamos detidos em nossas casas, não teríamos a nossa rotina como antes, não iríamos para a igreja, não iríamos abraçar nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, que teríamos que sair de casa com máscaras, que para ir a gente não teve mais aquela liberdade de ir para um parque, de ir para um shopping, e principalmente de ir à casa do Senhor, de encontrar nossos irmãos, de cultuarmos. Quem imaginaria isso? Ninguém. Mas o Senhor está conosco em todas as horas, em todos os momentos, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando vitória, nos ajudando.
Não podemos nos esquecer disso. Não podemos ser descrentes. Não podemos crer num Deus que só nos dá bênção. Mas também temos que crer nos momentos difíceis, que Ele está conosco. Porque Ele não perdeu o controle. O Senhor nunca perde o controle. Na verdade, muitas vezes deixamos de confiar no Senhor para confiar nos homens. Naqueles que não podem fazer nada por nós. Então é isso que o ateísmo nos mostra. Um mundo sem Deus, vivendo suas próprias leis. Mas temos que crer que sem o Senhor nós não somos nada. E nessa manhã nós estamos aprendendo isso. Que o nosso Deus, Ele existe. Ele é fiel, Ele é poderoso. Ou você nunca teve uma experiência com Deus? Se você ainda não teve, peça para ter uma experiência com o Senhor. E lembre-se, pelo fato de você acordar pela manhã, de você ter o fôlego da vida, de Deus te dar tantos livramentos que você vê e até aqueles que você não vê. Isso é prova do amor de Deus para conosco. Né? Todos seremos julgados por nossos atos após a morte. Incrédulos para a perdição eterna e crentes para a verificação de suas obras na terra. Deus, sábio e santo, presidirá esse tribunal. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos lá, abrir a nossa Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10, que diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos nós compareceremos ao grande tribunal de Cristo. Não se esqueça disso. Que possamos a cada dia confiar no Senhor. Que possamos a cada dia orar, conhecer mais o nosso Deus através da sua palavra. Para quando vir aqueles que se rótulam ou que se dizem ateus com as suas filosofias, você possa estar blindado com a palavra para refutar, né, essa corrente filosófica. Deus existe sim. Que prossigamos em cada dia conhecê-lo mais. Que prossigamos a cada dia ter o desejo de conhecer. Leia a palavra, ore, busque a Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. E hoje nós estudamos o que é, né, essa corrente filosófica, o que é o ateu, o que é o ateísmo. Né? Aprendemos que sem Deus nós não somos nada. Aprendemos que as 3 razões do ateísmo, né, que eles dizem que não existem evidências que Deus existe, que a religião é má e que coisas mais acontecem porque por isso que Deus da Bíblia não existe. Nós aprendemos sim que há evidências que Deus existe. Nós falamos sobre isso neste dia, né? Que o problema não é a religião, nós aprendemos, mas o pecado. E que bem a prova que Deus existe, né? Tiago 1,17 para terminarmos. Vamos ler? Tiago, capítulo 1, e versículo 17, que diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Vem do Pai das luzes, em quem não pode ter variação ou mudança. Então Deus não muda. Então, a prova que Deus existe, Tiago 1,17, é uma boa dádiva, né? Todo dom perfeito, tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem lá do alto, vem do nosso Deus. Ele não muda, nele não há sombra de variação, assim diz a sua palavra. Na verdade, então, se Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, Ele está. Porque Ele não mente, Ele não muda. Deus só tem o que é bom para nos dar. Mas para isso precisamos estar na sua presença.
Porque o pecado nos afasta de Deus. Queremos viver pela nossa própria razão, achando que Deus não está contemplando, é um perigo. Viver sem Deus é um perigo. Então, que nessa manhã, adolescente, você possa cada dia mais, nós possamos estar mais perto do Senhor, crendo que o Senhor está sempre conosco. E lembre-se, guarde no coração, se chegar uma pessoa para você dizendo que Deus não existe, dizendo que todas as coisas más que estão acontecendo é a culpa de Deus, se dele existisse, não estaria acontecendo isso. Lembre-se do que você aprendeu nesta manhã. Deus existe. Você é prova viva disso. Eu sou prova viva disso. A natureza é prova viva disso. A sua palavra é prova viva disso. A sua experiência com Deus é prova viva disso. Não é? Deus tem enviado Jesus para nos resgatar do pecado, é uma prova viva disso. Não é? E que você possa guardar esses ensinamentos, tá? E encerrando, eu quero encerrar nesta manhã fazendo uma oração por você, pela sua família. E próximo domingo, nós vamos continuar o nosso estudo, né? No tópico 2, que diz: com Deus, mais pior do que sem Ele. Então, hoje você aprendeu sobre o que é o ateu e o ateísmo. Você aprendeu aquilo que eles acreditam, as 3 razões, e o que a Bíblia diz para refutar isso que eles falam. Tá? E você também aprendeu, através da palavra do Senhor, que todos nós, um dia, há de comparecer no grande tribunal de Cristo. E que Deus te dê uma semana abençoada. Que você possa cada dia mais crer que tudo isso vai passar, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Vamos orar. Convida a papai, convida a mamãe, que acredito que já está aí perto de você, uma amiga, uma irmã. E vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo ensinamento desta manhã. E que Ele continue abençoando as nossas vidas. Amém? Pai querido, Deus da glória, neste momento, Senhor, queremos te agradecer pelo ensinamento da Tua palavra. Senhor, que possamos cada dia mais procurar Te conhecer, ter o desejo de ler a Tua palavra, para quando vir, Pai, essas correntes filosóficas que desacreditam em Ti e no Teu amor, possamos estar aptos para falar do Teu amor e da Tua palavra. Abençoa cada adolescente, Senhor, que está nos assistindo neste dia. Ajuda cada um, abençoa. Te revela cada dia mais para cada um deles. Livra do mal, Senhor.